sobre as cinzas do velho mundo, do costumeiro modo de ser, edifique um mundo novo, em bases sólidas e verdadeiras. Assim a felicidade pousará as asas sobre você. Não se revolte. Às vezes é preciso que um castelo de areia caia para que em seu lugar se levante um resistente. No lugar dos planos que falharam, colocar os mais edificados. Confesse-se disposto a renovar-se e aproveitar as lições recebidas. É com ideias construtivas que se faz o mundo real. Essa mensagem é mais uma, né, do Dr. Paulo, guiando para a gente não, as coisas não dar errado em qualquer âmbito, não se desesperar, às vezes, pensar bobagem, é porque pode começar de novo, às vezes de outra maneira, às vezes do mesmo jeito, que às vezes dá certo, a gente faz do mesmo jeito que não vai dar certo, porque não era aquele momento. E como dizia que ele na novela, tudo que acontece no fim da nossa vida, não sei se era bem assim que ele dizia, mas tudo que acontece no fim da nossa vida é para o nosso melhor. Então a gente tem que tentar outra vez que as coisas vão dar certo. Essa é a mensagem de hoje. Agora vamos nos preparar para o nosso prece da noite. Levar nossa coisa espiritual. Agradecer ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai maior, agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos, agradecer pela nossa vida, por esse dia maravilhoso, que essas energias que fluem aqui nesse ambiente envolvam a todos, envolvam o nosso irmão palestrante, que vai em conta todas as necessidades nesse momento, encarnados e desencarnados. Muita paz para todos. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É com muita satisfação que hoje, na quinta-feira do dia 8 de novembro, nós vamos falar sobre o tema do mês, que é Educação para a Morte. E o título hoje é A Crise da Morte, o caso Dimas. E para nos esclarecer sobre esse assunto, convidamos o nosso irmão, companheiro, Robson Ferrer, que vai nos palestrar. Ele tem até aproximadamente, faltando 10 minutos para as 21 horas, para que tenhamos tempos de fazer algumas perguntas. Certamente ele vai estar à disposição. Ok, obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com satisfação e com alegria que eu retorno ao Amar para nós falarmos desse tema tão importante e necessário para todos nós, que é a educação para a morte. Embora nos dizendo espíritas e acreditando na imortalidade da alma, o fato é que poucos são aqueles que verdadeiramente educam-se para morrer. Na maioria das vezes, nós nos educamos para viver essa vida transitória e nos esquecemos de que nós estamos de passagem, que nós estamos em um aprendizado transitoriamente em um corpo físico e que mais cedo ou mais tarde todos nós retornaremos à pátria espiritual ou ao mundo espiritual de onde saímos e para onde retornaremos. Isso porque todos somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, para o atingimento dessa perfeição. E essa perfeição, ela se dá na medida em que nós passamos pelo processo cíclico dos renascimentos. Daí ter dito Kardec que nascer, que morrer, que renascer, para progredir ainda e sempre, tal é a lei. Porque Deus assim o quis. Ele nos constituiu para que nós atingíssemos essa perfeição. Para tal,
é preciso que nós vivamos no corpo físico. E uma vez no corpo, nós vamos precisar sair dele. E o fenômeno da morte, que faz parte da lei de destruição, uma lei natural tal qual ela é também a lei de conservação, nos diz que a cada período da nossa trajetória encarnatória, nós vamos precisar retornar ao mundo espiritual para nos refazermos e depois retornarmos à pátria espiritual. Aliás, a doutrina espírita, ela se constituiu a partir dessa observação e desse estudo, desta realidade do mundo espiritual, incidindo sobre o mundo material e as suas consequências éticas e morais. Não é sem outra razão que Allan Kardec, no livro 2 do Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar exatamente o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. E, em particular, dentre os muitos capítulos que encerram esse segundo livro, do Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar 2, que é o retorno do espírito do corpo físico ou da vida corporal para o mundo espiritual, que é o processo da desencarnação. Assim como ele vai trabalhar essa vinda do espírito do mundo espiritual para o mundo material ou a reencarnação. Então, nesse segundo livro, do Livro dos Espíritos, ou nessa segunda parte, Kardec ele vai tratar destas duas realidades, que é esse fenômeno natural, biológico da morte e do nascimento. E, em especial, considerando que o tema é educação para a morte, e a doutrina espírita, ela é em si essa doutrina que nos educa para essa realidade transitória, para esse retorno à pátria espiritual, precisamos nos educar. Para tanto, nós vamos ter como pano de fundo uma história de um processo de desenlace, que é o caso de Dimas, que nós vamos encontrar no livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que todos nós já devemos ter ouvido falar de André Luiz, o espírito que, através do médium Chico Xavier, ele nos escreve inúmeras histórias, em torno de 16 livros, em que ele vai narrar essa realidade do espírito no mundo espiritual. Nenhum outro espírito conseguiu desbravar, conseguiu esmiuçar com tantos detalhes e com tantas qualidades do que André Luiz. Daí ele é considerado o repórter do além. Porque antes de André Luiz, nós não tínhamos uma visão clara do que seria de fato essa realidade pós-morte. E é através do livro que inicia essa série de 16 livros, Nosso Lar, o mais famoso, um best-seller da doutrina espírita, nós passamos a ter uma visão mais clara, mais apurada, mais detalhada dessa realidade ou desse fenômeno que todos nos toma. Porque é fato, por mais longeva, por mais duradoura que seja a vida no corpo físico, mas o fato é que todos nós retornaremos. A questão é de que forma, em que qualidade, de que maneira eu estarei retornando à pátria espiritual, numa condição de paz, de harmonia, de equilíbrio, de consciência, de despertamento da minha realidade ou identidade espiritual, ou ainda inversamente, em uma condição de sofrimento, de desequilíbrio, de angústia, de desespero, de inconsciência dessa minha realidade espiritual. O que vai diferenciar um estado para outro, senão a consciência que eu tenho da minha identificação como espírito, ou ainda, uma vez no corpo, esse preparo educacional para morrer. Talvez por essa razão
disse Jesus lá atrás, quando esteve conosco, nos convidando a pensar nessa realidade espiritual, quando disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois me siga. Ou seja, a necessidade que nós temos de nos desapegarmos das coisas materiais nesse processo educativo, para não ficarmos aprisionados, reféns desses muitos bens, dessas muitas demandas que o mundo material nos impõe. Por essa razão, e em particular para quem trabalha nas reuniões mediúnicas, vemos a todo momento o desespero, a aflição, a revolta de muitos espíritos que são atendidos nesses espaços espirituais, terapêuticos, para serem esclarecidos quanto à sua realidade de espíritos imortais, mas que estão psiquicamente presos, aprisionados à matéria, ou como vai dizer Joana de Ângeles, morreram, mas não desencarnaram. O caso de Dimas é um reflexo disso, vai tratar exatamente essas duas realidades aparentemente antagônicas, mas que elas se complementam. O fato de morrer não quer dizer necessariamente que o espírito desencarnou. Mas antes de nós vermos em vídeo o caso de Dimas, eu quero me apropriar pelo menos de duas questões do Livro dos Espíritos, em que Kardec ele vai tratar exatamente no capítulo 3 do Livro dos Espíritos o retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou esse momento de desencarne. E nós escolhemos duas das perguntas, para orientar a nossa reflexão sobre esse caso de Dimas. A primeira pergunta Kardec lança, que abre as outras perguntas, a 149, quando Kardec questiona: em que se torna a alma no instante da morte? Morri. E aí? O que acontece nesse processo de transição da partida da alma do corpo físico para a sua realidade espiritual e imortal? Porque somos todos imortais, de acordo com os ensinos da doutrina. Em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos disseram a Kardec: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. E esse momentaneamente pode ter sido uma duração de 50 anos, de 60, de 80, de 100 anos, mas para a eternidade é de fato um piscar de olhos. Mas ao mesmo tempo é um tempo necessário e importante para que o espírito se eduque quanto a esta realidade espiritual. Porque nada adianta dizer eu acredito na imortalidade da alma. Não adianta igualmente eu dizer eu acredito que sou espírito, que existe a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, a comunicabilidade dos espíritos. Não adianta igualmente eu dizer eu sou espírito, se eu não vivo essa realidade espiritual. Então, ter consciência da minha identidade espiritual é de grande importância para que eu possa viver no mundo como tal, a fim de que quando da minha partida, quando da minha saída do corpo físico para a realidade espiritual, eu esteja em uma condição de paz, de harmonia, que eu tenha adquirido os méritos necessários para que quando do meu retorno à pátria dos espíritos, eu tenha a clareza de que eu já não estou mais fazendo parte do grupo de almas encarnadas no corpo físico. E não fique em estado de perturbação, de desequilíbrio, de desarmonia, como nós vemos muitas vezes e em muitos casos, uma vez comprovados nas reuniões
mediúnicas, das quais nós participamos muitas vezes. Então, na questão 149, os espíritos dizem, no instante da morte, o espírito volta ao mundo espiritual, de onde saiu e para onde retorna, ou de onde saiu momentaneamente e para lá retorna. E uma outra questão que é importante e significativa é a questão de número 154, em que Kardec ele vai tratar dessa separação da alma e do corpo. Porque, como dissemos, o fato de ter morrido não significa dizer necessariamente que houve a desencarnação. A desencarnação significa a separação dos fluidos, dos laços que ainda prendem o espírito ao corpo. Porque é sabido pela própria literatura de André Luiz, em que ele vai narrar no próprio livro O Nosso Lar, em Mensageiros, em Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, e a vida continua. E tantos outros que compõem a série Libertação, são livros psicografados por Chico, pela mediunidade desse médium, em que ele vai falar sobre esse trânsito. E ele vai considerar exatamente isso, que o fato de morrer não significa obrigatoriamente que desencarnou. E que o espírito fica muitas vezes em estado de perturbação, de sofrimento, enlaçado ao corpo físico durante décadas, durante às vezes milênio, porque ainda está no psiquismo aprisionado com a própria indumentária do corpo físico. Então Kardec, nessa questão, a 154, ele questiona a separação da alma e do corpo é dolorosa? Esse processo que ocorreu com Dimas e que a gente vai ver daqui a pouco, isso gera sofrimento, dor, porque muitos se perguntam, quando nós temos a perda do ente querido, de uma pessoa conhecida, amiga, será que ele está sofrendo? Como é que ele está do outro lado da vida? E os espíritos então respondem a Kardec da seguinte forma: não, o corpo não sofre frequentemente, mas durante a vida que no momento da morte. Ou seja, nós sofremos muito mais enquanto estamos no corpo do que quando estamos no processo natural da morte. Nesta alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Então reparem, dizem os espíritos, que para a maioria das vezes o processo da morte não é dolorosa para o espírito, porque é um momento de libertação. Dizem ainda os espíritos que nascer é muito mais trabalhoso, é muito mais danoso, é muito mais aflitivo para o espírito do que a morte. Porque com a morte ele se liberta, com o nascimento, a reencarnação, ele se aprisiona. E se nós perguntarmos a qualquer prisioneiro, a qualquer preso, se ele prefere estar fora ou dentro da cela, o que ele diria de uma forma consciente? Para aquele que está enjaulado, para aquele que está preso, o que é melhor, estar fora da jaula, da prisão, liberto, ou estar aprisionado dentro dela? A consciência natural nos diz que o melhor está fora. Então, estar no corpo para o espírito é estar em uma prisão, é estar em uma cela, é estar enjaulado no corpo, porque o limita.
Daí porque quando desse estado natural da morte, o espírito se vê livre. E quando ele faz essa caminhada de forma consciente, madura, isso gera um estado de felicidade, de paz, de tranquilidade e um despertar do outro lado da vida de forma consciente. Porque talvez aí esteja a grande dor para o espírito. É o fato dele desencarnar e chegar do outro lado da vida em desespero, em aflição, em tormento, ou como vai dizer o próprio André Luiz, Joana de Ângeles e outros tantos, em estado de consciência de culpa. A maior dor que sofre o espírito ou a alma nesse trânsito do desenlace é a consciência de culpa. E o tema central, Educação para a Morte, é extraído do livro, não sei se vocês conhecem, deixa eu ver se eu me lembro agora, me veio o nome e me passou. Herculano Pires, obrigado. De Herculano Pires, onde ele traz uma série de informações para nós nos educarmos para a morte. Porque todo mundo que nasce sabe que um dia vai morrer. Só que a gente não tem essa consciência ou não se educa para tal. Quanto mais longe for a duração no corpo, aparenta-se ser melhor. O temor da morte, vai dizer o próprio Herculano Pires, no seu livro Educação para a Morte, que um dos grandes medos ou temores da morte não é propriamente a morte, é como vai se encontrar do outro lado da vida, com a consciência apaziguada ou com a consciência em aflição. Diferentemente de Dimas, porque conforme dissemos, Dimas é um dos muitos casos que André Luiz nos traz como fonte de reflexão para nós entendermos a validade para o espírito de estar no corpo. E mais do que isso, se trabalhando do ponto de vista moral e espiritual, dedicando-se à prática do bem, à vivência das leis de Deus, para que quando o fato se dê em qualquer momento, ele esteja em paz consigo próprio. E a proposta da doutrina espírita não é outra que não seja essa: nos educarmos para enfrentarmos essa realidade pós-morte, com a consciência pacificada, tranquila, de que fizemos o melhor que poderíamos ter feito em prol da minha paz de espírito, em prol do meu equilíbrio emocional e psicológico, consciente da minha realidade de espírito, para que eu possa dar continuidade à minha experiência espiritual, me preparando para o grande retorno em um dado outro momento, quando assim me for permitido. Porque assim como o espírito tem a necessidade de reencarnar, ele também o tem de sair do corpo. Então, considerando que o vídeo ele tem uma duração de 11 minutos, eu vou dar uma paradinha para que a gente possa ver, escutar o caso de Dimas, que está lá no YouTube, e que a gente pode então refletir um pouquinho depois sobre essa perturbação espiritual que acontece muitas vezes. E aí o nosso técnico vai nos ajudar colocando o vídeo para que a gente possa assistir, e logo depois, vocês que nos ouvem, né? E quero parabenizar também a casa por essa ideia de estar transmitindo os trabalhos doutrinários através da página do Facebook, Projeto Amar, porque é uma forma também da gente estar aprendendo doutrina espírita via internet, via Facebook.
Então prestem atenção, vocês que estão aí no virtual, para que a gente possa depois voltar a essa discussão. Procurem observar os detalhes da história. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a outros mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Construiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já era dia, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a outros mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Construiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Observamos a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já era dia, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão
peixe encarcerado em rede caprichosa teria de ser o primeiro tecido a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciano teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Tem certeza, querido? Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas condições mentais não desalterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre um determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente.
alcançarmos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com vigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonada, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Agora, padre, o desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deve permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe, então, voltando, a gente pôde perceber nesses 10 minutos várias possibilidades de reflexão, porquanto o vídeo, ainda que curto, mas ele consegue trazer para nós detalhes que provavelmente muitos de nós não sabíamos, não conhecíamos. E uma coisa interessante que o vídeo começa tratando é quando André Luiz ele vai questionar se o processo de desencarne de Dimas se assemelharia ao processo dele, ou ele seria considerado como sendo um suicida indireto, como foi o André Luiz. E o padre Jerônimo ele vai dizer que não. Por que não? Porque ele transitou durante a vida, durante o período da sua encarnação, dedicado à prática do bem, da caridade, ao conhecimento espiritual. Ele cedeu seus dias de lazeres, de sociais, para se dedicar a uma causa nobre. E com isso ele foi garantindo a simpatia, a proteção, a ajuda daqueles amigos espirituais que nesse momento derradeiro ali estavam o ajudando e o protegendo. Esse é um processo educativo para a morte. Dedicarmos à prática do bem, buscarmos o conhecimento da nossa realidade espiritual,
Porque o processo não é igual para todo mundo. Não são todos aqueles que desencarnam que têm toda essa proteção, toda essa ajuda, como foi o caso de Dimas. Mas ainda que conhecendo a realidade espiritual, ainda que dedicando-se à prática do bem, repare que como espírito encarnado, ele sofre também aquele processo de perturbação, de inquietação, de medo, de insegurança. E observem também, para quem se atentou ao vídeo, que logo no início, quando André Luiz chega com o padre Jerônimo na casa de Dimas, ele vai perceber que ele estava enlaçado por uma rede de energia escura, densa, por conta de que ele não tinha, embora sendo espírita, detentor do conhecimento libertador, mas ele não tinha a prática da oração, do bom pensamento. E isso foi criando uma teia, uma rede de energia que dificultava o processo do desenlace do próprio espírito. E aí foi preciso aquele processo de passe. Repare que a mulher dele, apesar de dedicada, dissentida pela perda do marido, pelo processo do desenlace, mas ela, ao invés de estar ajudando, ela estava dificultando o processo da separação, porque os seus pensamentos de querer mantê-lo, retê-lo no corpo, a questão da tristeza, tudo isso foi contribuindo para que aquela energia ruim, aqueles miasmas deletérios, prendesse o espírito ao corpo. Aí foi preciso o quê? Primeiro trabalhar a mulher, fazendo com que ela fosse se retirada do ambiente, fosse dormir, para depois começar o processo do desenlace. Reparem a trabalheira, o trabalho que dá um processo de desenlace. E aí a necessidade de nós contribuirmos com o mundo espiritual superior através dos bons pensamentos, através da prática do bem. Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que uma forma educativa para a morte é nós reservarmos todos os dias 5 minutos pelo menos para nós pensarmos nesse processo do desencarne. E se eu morresse agora, o que aconteceria comigo? Se eu estivesse passando por esse momento do desenlace, como eu reagiria frente a esse fenômeno? Será que eu consigo me ver liberto do corpo físico? Esse corpo não é meu. Eu não sou Robson, eu estou Robson. Eu estou vivendo um momento transitório no corpo, mas eu sou espírito. Isso também é um processo educacional para a morte. Não se equiparar, não querer ser um corpo, mas você é espírito, que momentaneamente você está nele. E que mais cedo ou mais tarde você se libertará, como nós nos libertamos da roupa, da veste, que nós usamos para agir no social, para estarmos no dia a dia de trabalho, na vida social. Igualmente é para o espírito, o corpo, uma veste, que assim como ele a vestiu, ele vai ter que tirá-la mais cedo ou mais tarde. Outra coisa interessante que a gente vê nesse processo de Dimas é o momento em que o padre Jerônimo, e tem pessoas específicas para o processo de desenlace, o próprio André Luiz vai falar isso, que existem espíritos que são especializados apenas para o processo do desencarne. André Luiz estava ali como estudante, como interessado, como uma pessoa que estava ali aprendendo. Claro que hoje ele tem domínio total das técnicas, pelo tempo que ele tem no mundo espiritual e pelo que ele já conquistou ao longo do seu processo no mundo espiritual. Mas é fato também que no início da sua trajetória, lá em Nosso Lar, nos Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, que é um outro livro da obra da série de André Luiz, No Mundo Maior, ele não tinha tanta habilidade, tantos créditos como hoje, certamente ele o tem.
Então foi preciso que primeiro se desligasse todos os laços que ainda o prendiam ao corpo, para que ele sentisse menos o processo da perturbação, da retirada do espírito do corpo físico. Então são fatos que esse vídeo ele nos traz para nós pensarmos: eu estou me preparando para esse momento do desenlace? Como eu estou vivendo? Como tem sido a minha vida nesse processo de vida material? Porque pode não ser hoje, pode não ser amanhã, tomara que não seja depois da manhã, mas por mais que prolonguemos a nossa estadia no corpo, mas um dia nós retornaremos. Nesse particular, eu gostaria ainda de trazer algumas citações desse livro de Joana de Ângeles, Lições para a Felicidade, em que ela vai abordar essa temática que é perturbação espiritual, que é exatamente o que o vídeo mostra, um nível de perturbação que o espírito Dimas teve naquele momento do seu desencarne. E ela se apropria de uma das perguntas do Livro dos Espíritos, a 163, quando ela vai questionar, ele no caso, Allan Kardec, vai questionar os espíritos. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Porque o vídeo termina o quê? Ele despertando e dizendo: mãe, ele se reconhecendo espírito, coisa que nem sempre acontece com aqueles que desencarnam, porque muitos hibernam, dormem, muitos entram em um estado de perturbação tal que não conseguem nem se perceber, outros levam anos a fio para poder entender que não fazem mais parte do grupo dos encarnados, que são desencarnados. Muitos nem acreditam, e quem trata muito bem disso é Inácio Ferreira, nos seus livros. Não acreditam que são espíritos desencarnados, acham que estão no corpo. Tal a impregnação da matéria no psiquismo desses espíritos. E então ela questiona a partir, ou é melhor, ela traz a partir dessa questão do Livro dos Espíritos, se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois da morte do corpo. E os espíritos dizem assim: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Esse estado de perturbação natural, ele pode ser breve, rápido, como ele pode ser indefinidamente longo, porque vai depender da consciência espiritual que tem o espírito no seu processo transitório, no corpo físico, saindo dele. E então ela traz essa mensagem, que eu marquei alguns pontos que gostaria de dividir com vocês rapidamente, para que a gente veja o valor desse tema aqui, que é educação para a morte, a partir do caso Dimas. Ela começa o texto dizendo assim: a herança mitológica existente nas criaturas humanas é responsável pela crença de que lhes basta o arrependimento de uma ação negativa para que se libertem das consequências que lhe advêm inevitavelmente, como ainda hoje fazemos. Pagamos o dízimo, pagamos a oferenda, fazemos promessa para que quando da morte sejamos absolvidos de todos os nossos pecados, que na verdade não é bem assim. O arrependimento é importante, mas é importante para tomar consciência dos atos cometidos, não entrar na consciência de culpa, mas para que comece o trabalho de harmonização com a lei, porque Jesus também considerou: não sairás de lá até que pagues o último cetil.
Então, a mitologia, a crença mitológica, nos fez acreditar que um simples Pai Nosso, uma Ave Maria, um Senhor, estou arrependido, já é o suficiente para se abster dos seus compromissos, ou se isentar, na verdade, dos seus compromissos para com a lei de Deus. Dando continuidade, pulando alguns parágrafos, ela ainda vai dizer: morrer é fenômeno biológico de grande significado e de repercussões profundas para aqueles que deixam o invólucro corporal ou orgânico. No vídeo, nós podemos ver que André Luiz mostra que nesse momento em que o espírito está sendo velado, o cuidado de nós que estamos ali visitando o morto, o corpo, não ficarmos em conversas improdutivas, em brincadeiras, usando o celular, batendo papo, falando mal do morto. Por quê? Porque são vibrações, são energias, são pensamentos que chegam até a ele e ele ressente, ele percebe. Isso pode gerar estados de perturbação para o espírito naquela condição da separação do corpo e do espírito. Qual deve ser a nossa postura frente a um funeral, um velório? De silêncio, de respeito, porque a gente não sabe quem é esse espírito. Não sabemos a condição dele naquele momento. E de oração, de paz, pedindo a Deus por ele, para que ele possa receber aqueles eflúvios de harmonia e de paz, e ser também uma forma de criar uma proteção, uma barreira, para que não haja processos obsessivos. Reparem que quando a mulher de Dimas saiu do quarto, automaticamente se criou uma rede em torno do corpo para que não houvesse perturbações ou interferências do mundo espiritual inferior sobre aquele espírito que estava em desencarne, porque ele estava em condições de méritos. Então isso é algo importante e valoroso para a gente. Ele teve essa proteção à toa? Não, ele conquistou através de méritos, e os méritos são as nossas ações. É como disse o Cristo, a cada um segundo as suas obras. Mas dando continuidade, ele ainda vai dizer assim: a perturbação espiritual resulta da surpresa que toma o desencarnado ante a ocorrência para a qual não se preparou convenientemente, constituindo-lhe grande frustração e motivo de arrependimento tardio. E não pensem que o fato de ser espírita, e reforçando a ideia anterior, de se acreditar na imortalidade, nos isenta de passar por esse processo de perturbação. Filomeno de Miranda, nos seus livros psicografados pelo médium Divaldo Franco, tem nos trazido inúmeros episódios, histórias, à semelhança de André Luiz, à época, de espíritos que foram, quando vivos no corpo, espíritas, que foram palestrantes, presidentes de casas espíritas, que foram médiuns, que tinha todo o conhecimento do arcabouço doutrinário espírita, mas que quando desencarnaram, chegaram do outro lado da vida, estavam em condições de perturbação e de sofrimento, de aflição, porque embora o conhecimento, não viveram a mensagem. Então, o prolongamento ou não desse estado de perturbação vai depender consideravelmente se nos preparamos ou não convenientemente para esse momento de desenlace. Por outro lado, encerrando,
ela ainda vai dizer o espírito Joana de Ângeles. Por outro lado, aquele que se afeiçoou ao bem e administrou as más paixões, os vícios lamentáveis, desperta fora do corpo em estado de torpor, recuperando lentamente a razão e sendo recebido pelos afetos que o procederam, ora em júbilo, ante a sua chegada. É o que narra exatamente o caso de Dimas. Ele estava em um estado de torpor, ele ainda sentia os processos do desenlace, mas observem que há toda uma rede de proteção, de pessoas, de espíritos que o precederam a pátria espiritual, a exemplo da mãe, que ali estava ou estavam o homenageando, confraternizando, ali estavam esperando felizes o retorno dele, porque foi uma vitória, foi uma experiência no corpo bem-sucedida. Aí está o verdadeiro processo de educação para a morte. Não é desejar morrer, não é se apegar ao corpo, mas é ter a consciência que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. Mas seja qual for o tempo, eu devo ter a consciência da minha realidade espiritual, a fim de que eu possa me libertar do meu corpo físico. E aí vem, para finalizarmos, conclui Joana de Ângeles nesse parágrafo: a gratidão pela existência vivida com equilíbrio, dignidade e enobrecimento enfloresce a mente de alegria, constatando então que a continuidade da vida é bênção de incomum significado, que ora se apresenta como compensação às lutas experimentadas e aos sacrifícios enfrentados. Portanto, pensar na morte e no despertar deve fazer parte, diz o espírito Joana de Ângeles, da agenda de reflexão de todos. Porque ninguém se eximirá à desencarnação, preparando-se desde agora para o seu momento que, por mais se demore, chegar-lhe-á fatalmente. Portanto, que possamos nos preparar de tal sorte que, quando ela chegue, nos encontre em um estado de equilíbrio, de harmonia e de créditos morais e espirituais que nos coloquem em uma condição de harmonia e de paz, de consciência da nossa identidade espiritual no mundo espiritual, dando continuidade ao nosso processo de aprendizado. Porque também morrer não significa, ou desencarnar não significa necessariamente parar tudo. Significa tão somente dar continuidade àquilo que já fazíamos quando encarnado. Porque morrer nem torna um indivíduo santo, como também não o torna demônio. Que Deus nos abençoe, muita paz, muito obrigado a todos. Bem, irmãos, temos ainda aproximadamente 5 minutos para que seja tirada alguma dúvida, algum questionamento acerca do assunto. Podem ficar à vontade. Aproveitem. Vou fazer então uma pergunta. Faz. Um dos motivos que leva à dificuldade para o desencarne é o apego, ele em geral, seja o material, seja para os familiares, o apego ao próprio corpo, não é isso? O medo. São um dos motivos que... São vários os motivos que fazem com que o espírito se sinta nesse processo de perturbação, de medo, de insegurança quanto a esse momento
do retorno à pátria espiritual. Mas não resta dúvida que o apego às coisas materiais, seja ele ao próprio corpo físico, aos bens materiais, às riquezas, aos afetos, quantas pessoas elas são capazes de abdicarem de coisas materiais, mas não são capazes de abdicar de afetos, que chegam do outro lado da vida, no mundo espiritual, em desequilíbrio, porque lembram-se que deixaram no corpo físico os entes queridos, os filhos, a mulher, o marido, os amigos. E isso gera no espírito um estado de pavor, de insegurança, de perturbação. A própria condição da idade do espírito pode gerar também essas aflições para o espírito. Tipo, desencarnei aos 25 anos, na flor da idade, cheio de projetos, cheio de vida, e de uma hora para outra eu me vejo do outro lado da vida sem entender o que aconteceu. Um acidente que é muito comum nesses dias, de acidentes de carro automobilístico, uma morte precipitada por uma questão de uma injeção de uma droga, de um medicamento. O espírito se vê perturbado do outro lado da vida porque tinha muitas ideias, muitos projetos e que foram interrompidos. Eu já atendi centenas de espíritos nessa condição de perturbação, tão somente porque se deram conta que deixaram tudo que tinha construído ou que idealizaram viver interrompidos momentaneamente, sem a possibilidade de tê-los de volta. Então, sem dúvida, a sua pergunta, ela procede quando nós vemos que também o apego à materialidade, aos bens materiais e afetivos, também levam a esse estado de perturbação e de desequilíbrio. Professor, Opa! o processo de morte, independente do estado de espírito, seja lá desencarnado ou não desencarnado, não deixa de ser uma lei natural. O estado de perturbação? Sim, por... Desencarnou, se não desencarnou, se está preso à matéria, se não está, a morte não deixa de ser uma lei natural. Ah, sim. Faz parte da lei de destruição. Que, na verdade, a morte não significa necessariamente a destruição de tudo. É um processo de separação do corpo e do espírito. Porque a própria doutrina, e quem diz isso é Joana de Ângeles, matou a morte, quando disse que a vida continuava. E diferentemente de outras filosofias religiosas, né, de outros pensamentos religiosos, não morre e nem vai para o céu nem para o inferno. Continua vivendo a sua própria realidade e identidade como tal. Agora, o fenômeno da morte é natural desde que o homem é homem na Terra. Aliás, a própria natureza nos diz isso todos os dias. Porque não morre só o corpo físico do ser espiritual. Existem outros níveis de vida que também morrem. A planta, para que ela cresça e dê frutos, é preciso que haja a morte da semente. O animal, no seu processo, ou o princípio inteligente do universo, no seu processo evolutivo, vai precisar entrar e sair da matéria. Isso são também processos de morte. E a morte não diz respeito apenas ao corpo físico, porque Jesus vai nos dizer que nós precisamos nascer da água e do espírito. Os nossos processos de transformação no corpo são pequenas mortes, como se diz filosoficamente, deixar que o homem velho morra para nascer o homem de bem, o homem novo, dessa nova era. A Terra está em transição, muita coisa está morrendo, deixando de existir, para que o novo possa reverberar, possa acontecer, possa produzir frutos de 60, de 80, de 100 por 1. Então, assim, a morte faz parte da lei natural da vida, porque tudo que nasce,
obrigatoriamente tem que morrer. Agora, como isso vai se dar, vai depender de cada um que viveu a experiência ou conquistou os créditos para que quando desse processo se dê de uma forma mais pacífica possível. Não sei se respondi, mas foi o que me veio agora à mente. Mais alguma para encerrar? Então, como diz Joana de Ângeles, devemos nos agendar para que nós reflexionemos diariamente a respeito desse fenômeno natural da vida que é a morte. Eduquemo-nos para morrer, para que quando isso de fato se dê, descubramos que a morte não existe, e sim uma passagem natural para um outro estado de consciência que é a nossa realidade natural de espíritos. Muita paz, muito obrigado a todos. Vamos agradecer ao nosso amigo Robson por esse banquete que ele nos ofereceu. Tamanho o conhecimento, nós vamos sair daqui agora refletindo sobre esse assunto, que é um assunto mais comum do que possamos imaginar, e dessa forma, dando continuidade às doutrinárias do mês nesse tema Educação para a Morte, na próxima quinta-feira, por ser dia 15, dia do feriado, vai ser a passagem de um filme. O filme é uma animação que se chama Viva! A Vida é uma Festa. É um filme, um desenho animado da Disney, que ele convida crianças e adultos acerca desse assunto. Ele abrange não aqui ao Brasil, mas sim ao México. Mas ainda assim é muito interessante, nós podemos assimilar muito conhecimento dessa forma. Lembrando também Pegou que uma no foto aqui do próximo pessoal dia da frente. 12, que é a segunda-feira, a nossa assistência espiritual com o trabalho do livro Jesus no Lar, vai ser o capítulo 39, O Poder das Trevas. Convido a todos, inicia às 19h30. Na terça-feira, dia 13, às 16 horas, convido vocês aos que não podem vir à noite. As terças-feiras são palestras da tarde, a partir das 16, e o tema será o martírio dos suicidas. É um tema muito interessante também. Passando então para a segunda parte dos nossos avisos, sem querer me demorar, mas é imprescindível lembrar a vocês a necessidade de passarmos os bilhetes para o grande sorteio, que já são o 17ª edição desse evento, obrigado, Joilson, que tem grande importância aqui para o centro, que através dele nós angariamos fundos para os trabalhos de todo o ano. Porque vocês sabem que o centro tem também os trabalhos com os cursos diversos, gestante, evangelização, as despesas normais da casa. E aí então eu peço a vocês que, se alguém ainda não pôde pegar o bilhete ou ainda não sabia, que por gentileza nos ajude, convide os amigos, aos parentes, porque às vezes a pessoa não tem o interesse do prêmio, mas tem o interesse de ajudar uma instituição séria e não sabe aonde, não sabe como. São R$10 o valor do bilhete e ele dá direito pela Loteria Federal. Os prêmios são notebook, impressora, tablet, rádio e um processador. Eu garanto a vocês que é de extrema necessidade a nossa atenção perante a casa. Também lembro a vocês todos que já estamos em processo de inscrição para os presentes de Natal das crianças. O dia de entrega dos presentes será no dia 16, mas nós já estamos nos movimentando para a compra dos brinquedos, os lanches das crianças, que tudo isso, nós precisamos também de doações
para a compra de todo o material, desde descartável, refrigerante. O lanche que nós costumamos fazer é cachorro-quente, que é simples, todo mundo gosta, e tudo mais. E clamamos também interessados para esse evento ser voluntários. Precisamos de monitores para que possam lidar com as crianças e tudo mais. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a Joilson, a Josete com relação à doação. Falando também em doação, no dia 9 de dezembro é o dia em que haverá a confraternização do AMAR. Todos os anos nós nos reunimos fazendo aqui um café da manhã. Esse café da manhã nós nos reunimos, podemos também convidar pessoas que têm interesse em conhecer a casa, mas é um café da manhã compartilhado. Então é interessante saber quem tem interesse de vir, o que poderia doar, descrevendo qual item, para que não haja nenhum tipo de divergência, né, nos itens comprados, e se possível até em espécie, porque fica uma compra mais organizada pelos itens que serão recebidos. Qual a data? A data vai ser dia 9 de dezembro. É um domingo pela manhã, inicia às 9 horas. É muito bom, viu? Podem ir. Convido a todos. Lembrando também, mais uma vez, do trabalho da casa, que é com a evangelização infantil e juvenil de crianças a partir de 5 anos de idade, todos os sábados, a partir das 14 horas, e a juventude a partir das 16 horas. Convidem aos filhos, vizinhos, sobrinhos, todas as crianças, que é muito interessante a gente ouvir falar sobre Jesus, os hábitos, né? Cidadania, proteção à natureza, é muito importante isso. E também a campanha das gestantes. Nós estamos agora com 4 gestantes que estão já em processo de finalização da gestação, já entrando naquele processo das contrações. Inclusive na próxima quinta-feira será mais um encontro de palestra e temos 2 que talvez até nem virá para essa reunião. Pedimos a vocês orações para todas as gestantes, não somente a do grupo aqui do AMAR, mas para todas, que vem gerando um novo ser para o nosso convívio. Esqueci de alguma coisa? Como Leninha falou, nós seguimos orações para gestantes, obviamente quem quiser também os papéis de fralda. Ah, verdade, é verdade. Para gestantes. Fraldas, roupinhas, Fralda tudo que for. Fralda é muito. Agora é o seguinte, com relação à atividade do próximo dia 15, embora dia 15 seja feriado, mas a gente vai ter atividade. Né? Atividade é normal, atividade não para. E o filme que Leninha mencionou, só que tem um pequeno detalhe, o filme vai começar a ser exibido às 19h30. Bem lembrado. O filme tem 1h40 mais ou menos, então para não ficar muito depois do horário. Às 19h30, britanicamente, a gente começa a colocar o filme. Então, quem chegar às 8 horas já perdeu meia hora de filme. É um filme muito interessante, traz uma mensagem de reflexão acerca do bem da educação para nós. Então, dia 15 é uma boa pedida, né, para assistir o filme aqui e associar o nosso temática. A nossa saída, temos também um lanche fluidificado, que é pastel, na real. Vocês estão convidados a fazer o lanche. Vamos agradecer aos internautas que agora estamos ao vivo nas palestras de quinta-feira. Agradecemos a todos vocês e convidem os amigos e familiares para que estejam presentes, porque essa vibração é sempre muito melhor. Vou pedir ao irmão Robson que, por gentileza, faça a prece final. Vamos agora nos acertar, passando para os passos.